Olá! Você já ouviu falar sobre a Revolução Inglesa? Neste trabalho será abordada a Revolução Inglesa e todos os seus períodos, partindo da Revolução Puritana em 1640 até a Revolução Gloriosa em 1688, ambas fazendo parte do mesmo processo revolucionário, que chegou a durar quase 50 anos. Nosso grupo é composto por mim, Kailane, pela Rebeca, Bianca e Isabela do segundo Química da ITEC Raposo Tavares. Espaço geográfico. A Revolução Inglesa foi um dos principais acontecimentos da Idade Moderna, pois foi um conjunto de guerras civis e mudanças de regime político que ocorreu na Inglaterra, na Escócia e na Irlanda, entre 1640 e 1688. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa aconteceram ambas na Inglaterra também, no século XVII. Além disso, a Revolução Inglesa foi considerada a primeira das grandes revoluções burguesas, isto é, as revoluções encabeçadas por lideranças da burguesia europeia, que havia se tornado especialmente forte do ponto de vista econômico ao longo dos séculos XVI e XVII, e que precisava alcançar legitimidade política. Com o processo da Revolução, a burguesia da Inglaterra, por meio de uma guerra civil e da atuação do parlamento, conseguiu combater o Estado absolutista desse país e reformular a estrutura política, que culminaria no modelo da monarquia parlamentarista em 1688. Em relação ao recorte temporal, a Revolução Inglesa pode ser dividida em 4 fases. Como está na nossa linha do tempo, de 1640 a 1649 ocorreu a Revolução Puritana e a Guerra Civil. De 1649 a 1658 ocorreu a República de Oliver Cromwell. De 1660 a 1688 ocorreu a restauração da dinastia Stuart e a Revolução Gloriosa. E agora vamos falar da Guerra das Rosas, ou a Guerra das Duas Rosas. Ela é uma das guerras mais importantes da Europa e aconteceu entre a Idade Média e a Idade Moderna. Agora vamos saber um pouco sobre ela. É definida como uma guerra civil entre duas famílias nobres, sendo a família Lancaster, que estava no poder atualmente no nosso enredo histórico, que tem como símbolos as rosas vermelhas, e temos a família York, que tem como símbolo as rosas brancas. Você teve início no ano 1455, que foi logo depois da derrota da Inglaterra na Guerra dos 100 Anos contra a França. Naquela época, quando um rei perdia uma guerra, ele era considerado um rei fraco, um rei que não estava capacitado para o governo, o que caiu nas costas de Henrique VI, que além de tudo mais, ele era considerado, como vamos dizer, culpado de ser muito influenciado por sua esposa, a rainha Margarida dos Anjou. E é claro, como sempre que há uma oportunidade, os espertos vão ao ataque. A família York, vendo que o governo inglês atual não estava lá um dos melhores, resolveu interferir. Então, o Duque de York, um dos representantes da família York, resolveu chegar e dizer que ele também tinha direito ao trono por eles terem a mesma árvore genealógica que fazia parte da família Plantageneta. Então, por que? Vamos pensar. Se com o desgosto da nação o reino estava sendo, vamos dizer, os melhores, por que não tomar o lugar exato? Foi quando aconteceu a primeira batalha da Guerra das Rosas, conhecida como Primeira Batalha de St. Albans, onde infelizmente o nosso rei Lancaster não saiu vitorioso, e sim foi sequestrado e encarcerado. Então, Ricardo, Duque de York, toma o poder. Bom, agora temos a família de York no poder. Ricardo de York governa a Inglaterra, mas em 1460 ele vai ser assassinado numa batalha em Wakefield, juntamente com seu filho Edmund, conde de Rutland. E quem vai assumir o poder vai ser o primogênito de seus 6 filhos. E agora todos conheçam Eduardo IV. Eduardo IV desagradou muitos aliados ao se casar com Elizabeth Woodville, que pertencia a uma pequena família nobre, o que era considerado, vamos dizer, inconveniente, talvez. Nesse meio tempo, Henrique VII, sabe, aquele rei Lancaster que foi encarcerado na primeira batalha, ele consegue escapar da prisão, mas ele vai ser capturado novamente em 1465 e preso na Torre de Londres novamente por Eduardo IV. Onde ele vai conseguir escapar novamente com a ajuda de antigos aliados dos Yorks que se revoltaram com o casamento. Mas, por fim, em 1471, ele vai ser preso mais uma vez e vai falecer na Torre de Londres.
Eduardo IV vive seu reinado e falece em 1483, aos 41 anos, deixando seu trono para seu filho, Eduardo V, que tinha somente 12 anos de idade. Porém, o menino não chegou a governar, pois seu tio, que tomava frente do governo por conta da idade do sobrinho, ordenou sua prisão e a de seu irmão, alegando serem ilegítimos para o governo, terminando em seu desaparecimento e vamos, ser bem claros, em sua morte. Então, Ricardo III, irmão de Eduardo IV, começa a governar. Rei que, por curiosidade, teve seu esqueleto encontrado em 2012 em um estacionamento em Leicester, na Inglaterra. Acharam que a família Lancaster tinha sumido de cena? Oh, não, gente. Ela volta a aparecer agora. Na realidade, ela só estava observando o desenrolar de toda a situação que estava passando. E enquanto tudo isso acontecia, ela foi se aliar à família Tudor, com seu representante Henrique Tudor, que habitava no oeste francês. Ele se propôs a organizar um exército para tirar a família York do poder, o que é uma missão bem sucedida em 1485, onde foi coroado como Henrique VII e se casou com a filha mais velha de adivinha quem? Sim, Eduardo IV, chamada Isabel de York, o que vai unificar as famílias, já que Tudor era aliado de Lancasters e se casou com uma York. Irônico, não, gente? Resultando no símbolo da Casa Tudor, sendo a união das duas rosas. E assim, finalizamos a guerra que definiu o enfraquecimento da nobreza feudal da Inglaterra e a formação do Estado Nacional Inglês. E é claro, eu não poderia deixar de comentar. Se visto pelo mundo cinematográfico, temos como referência Game of Thrones, série com inspiração nesse fato histórico. E além disso, Alice no País das Maravilhas, onde a rainha e o rei de copas fazem alusão à família Lancaster, o que explica a repulsa pelas rosas brancas que representam a família York no conto. A Revolução Puritana foi um conflito que ocorreu entre o parlamento inglês e o rei Carlos I, que teve como resultância a abolição do absolutismo na Inglaterra. Continuando com a dinastia inglesa, os últimos integrantes da casa Tudor foi Henrique VIII e sua filha Elizabeth I. Henrique VIII, ele foi o criador da Igreja Anglicana na Inglaterra, a igreja na qual acredita-se que o rei ele é absoluto, ele é divino, ele é poderoso o suficiente e ele manda e desmanda. Elizabeth I não tendo filhos, quem assumiu o trono foi a casa Stuart, com James I e logo depois seu filho Carlos I. Para que a gente possa entender o que foi a Revolução Puritana, a gente vai ter que voltar lá para o século XVI na Inglaterra, que foi um período que aconteceu a reforma protestante na Europa. A partir do século XVI, o catolicismo já não era a única religião a professar o cristianismo. A nova fé cristã se espalhou pela Europa e alcançou o campo político. Vários monarcas aproveitaram o momento de tensão religiosa para usá-lo ao seu favor, assim como o Henrique VIII que fez, criando a religião anglicana. A Inglaterra era uma monarquia absolutista até o século XVII. A teoria do direito divino justificava o poder absoluto da monarquia, que tinha origem divina, e por isso deveria ser cumprido e jamais questionado. No entanto, os ingleses contavam com uma importante instituição para controlar e impor o poder absoluto do rei, o parlamento. Em 1628, o parlamento inglês aprovou a Petição de Direitos, que tinha como objetivo limitar o poder do rei, reforçando a participar do parlamento nas decisões monarcas. Pela petição, não poderia haver prisão arbitrária e, se o rei quisesse aumentar os impostos, deveria apresentar um projeto para que o parlamento aprovasse sim ou não. E as medidas militares não poderiam ser tomadas em tempos de paz. Em 1640, a Inglaterra enfrentou uma grave crise econômica e o rei Carlos I desejava aumentar os impostos para poder pagar suas dívidas. Porém, o parlamento não aceitou isso. E sem mais nem menos, o Carlos I simplesmente acabou com o parlamento, fechou o parlamento e mandou dizer que ele mandava em tudo. Alguns integrantes do parlamento ficaram pé da vida e assim declararam guerra ao rei. O parlamento ele era dividido em duas câmaras, a Câmara dos Lordes, que era composta pelos cavaleiros e nobres anglicanos que apoiavam o rei, e a Câmara dos Comuns, compostos por burgueses puritanos, alguns comerciantes e tinham como seu líder Oliver Cromwell. Resumindo, o lado do parlamento que tinha o povo das câmaras dos comuns lutaram contra o rei, que tinha como aliados a Câmara dos Lordes. As pessoas, o povo, se identificou com o lado da Câmara dos Comuns e muitos deles se juntaram e guerrearam.
Os militares ficaram ao lado do rei, então sem exército, Oliver teve que dar um jeito de transformar o povo em guerreiro. E assim acabou surgindo os Cabeças Redondas, os soldados que lutavam contra o rei. Eles tinham esse nome porque eles usavam um capacete redondo. Eles queriam alguma forma de se diferenciarem dos nobres, já que os nobres usavam aquelas perucas ridículas, sabem? E assim eles ficaram conhecidos. Com o povo indignado, o parlamento indignado, em 1642 começa a Revolução Puritana. Liderada por Oliver Cromwell, eles lutaram contra o rei. O povo, que em sua maioria tinha pouco conhecimento sobre treinamentos militares, se deram muito bem nessa guerra. E assim, liderados por Oliver Cromwell, eles venceram. Em janeiro de 1649, em frente ao Palácio Rittenhouse, em Londres, Carlos I é decapitado e assim Oliver Cromwell assume o poder. No fim da monarquia, a Inglaterra tornou-se uma república. Oliver Cromwell governou o país implantando uma ditadura de 1653 até 1658. Cromwell foi um dos signatários da sentença de morte do rei Carlos I em 1649, e ele dominou a comunidade de curta duração da Inglaterra como membro do parlamento de Rump. Ele foi selecionado para assumir o comando da campanha inglesa na Irlanda em 1649 até 1650. Suas forças derrotaram a coalizão confederada e monarquista da Irlanda e ocuparam o país, pondo fim às guerras confederadas irlandesas. Cromwell também liderou uma campanha contra o exército escocês entre 1650 até 1651. Em abril de 1653, ele demitiu o parlamento de Rump pela força, montando uma curta assembleia nomeada como Parlamento de Bourbon, antes de ser convidado por seus colegas líderes para governar como Lord Protetor da Inglaterra, que na época incluía o país de Gales, Escócia e Irlanda. A partir de dezembro de 1653. Como governante, ele executou uma política externa, agressiva e eficaz. Ele morreu de causas naturais em 1658, e os monarquistas retornaram ao poder em 1660, e eles tiveram seu corpo desenterrado, pendurado em correntes e decapitado. Com a morte de Cromwell, seu filho Richard assumiu o poder, mas sem a força política do pai, logo foi destronado, e o parlamento convidou Carlos II, filho do rei decapitado, para ser o novo rei da Inglaterra, porém com poderes reduzidos. O novo rei logo entrou em conflito com os parlamentares ao tentar governar de forma absolutista e por sua proximidade com os católicos. O parlamento foi dissolvido e Carlos II governou até a sua morte em 1685. James II, irmão de Carlos II, assumiu o trono inglês e buscou fazer um governo absolutista em constante conflito com o parlamento. A Revolução Gloriosa, no geral, foi um movimento contra o poder absolutista de James II. Ao fortalecer os católicos, o rei entrou em confronto com o parlamento, que defendia a formação de uma monarquia constitucional participante do puritanismo, ou seja, da religião calvinista. Não tardaria para que as duas forças políticas entrarem em guerra. Com o nascimento de James Eduardo, filho e herdeiro de James II, o parlamento resolveu agir contra o rei e pôs o novo filho se tornar rei herdeiro absolutista, perpetuando não apenas a dinastia de James II, mas também a força da religião católica na Inglaterra. Os parlamentares se uniram a Maria Stuart, filha do rei, e seu marido Guilherme Orange para se mobilizarem contra James II. Essa aproximação se deu por conta da religião, pois ambos eram calvinistas. Maria Stuart e o marido Guilherme Orange tornaram-se reis ingleses com poderes reduzidos em 1688. Guilherme Orange, em 1688, conseguiu convocar suas tropas e prontamente cercaram James II. Sem apoio político e muito menos militar, o rei inglês fugiu para a França, permanecendo lá até a sua morte. Destronando o rei absolutista, Guilherme Orange e Maria Stuart foram coroados rei e rainha da Inglaterra. Porém, antes da coroação, os dois prestaram juramentos ao parlamento de que nunca, mas nunca mesmo se tornariam reis absolutistas. A Revolução Gloriosa determinou o fim da monarquia absolutista na Inglaterra e o predomínio do parlamento. A Europa assistia à formação de uma monarquia constitucional, ou seja, o rei poderia permanecer no trono, mas com poderes reduzidos.
Outra consequência bastante legal de citar é que dessa revolução foi o fortalecimento da burguesia no poder inglês. Bom, esse foi o nosso trabalho, esperamos que tenham gostado e até mais!